Olá, amados do Senhor, graça e paz. Eu sou a pastora Luana, esse é o meu canal no YouTube, seja bem-vinda. E esse momento agora é o nosso devocional Eu Me Disponho. Para quem não me conhece, para quem ainda não ouviu nenhum dos meus devocionais, o devocional Eu Me Disponho é um devocional que eu já venho fazendo há mais de 3 anos, num grupo fechado no WhatsApp. Algumas pessoas já tinham acesso aos devocionais e eu trouxe ele agora para o canal no YouTube. Tem sido uma bênção, é um momento de busca, um momento de oração, um momento em que o Senhor ele vem, através da palavra, nos acolher, né? E nos acolher de uma forma maravilhosa, porque assim, tem momentos que o Senhor vem nos acolhendo, nos confortando, né, através da palavra, vem trazendo o consolo que a gente precisa, vem trazendo clareza nos pensamentos, nos instruindo para uma vida com Ele cada vez mais assertiva, mais cheia da presença, com uma postura que está dentro dos princípios que Ele estabeleceu para nós. E tem horas que o Senhor vem nos acolhendo também com essa palavra, mas aí Ele vem nos confrontando. E esse confronto também faz parte desse processo de mudança, de transformação, que vai acontecendo conforme a gente está conhecendo mais Cristo. Porque quanto mais a gente se achega a Jesus, menos de nós vai ter e mais de Jesus vai entrar. E é isso que nós buscamos. O intuito do canal aqui, amado, é que nós venhamos aprimorar mesmo o nosso conhecimento na presença do Senhor, na palavra de Deus, porque não tem outro caminho. E não tem receita de boa, receita mágica para você poder, simplesmente agora eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Não, não tem. É necessário esforço, é necessário renúncia, é necessário você realmente estar dentro do padrão que Deus estabeleceu para você. Não adianta a gente falar que, eu conheci Jesus, eu sou cristã. Como a gente vê muitas pessoas falando, eu sou cristã, conheci Jesus, mas continuam praticando as mesmas coisas. Não abre mão de nada, quer viver da maneira que sempre viveu. Isso não é uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo é uma vida onde você vai renunciar sim à sua vontade. A primeira coisa que você vai fazer é renunciar à sua vontade. Porque quando você renuncia à sua vontade, vai ter muitas coisas que você vai fazer e você já vai começar a pensar, faria isso? Como que Jesus está me vendo agora? Como que o Espírito Santo me vê? Então tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo juntas, que o Senhor vai derramando sobre a nossa vida através dessa busca. E é muito importante que a gente tenha uma base bíblica para essa busca e também tenha um direcionamento, sabe? E esse canal, esse momento devocional me dispõe justamente para isso, para que as nossas lamparinas dos nossos juízos sejam acesas, mas dentro da palavra do Senhor, e seja derramada sobre a nossa vida graça, amor, misericórdia, e que nós venhamos ter um caminho na presença de Deus, a qual a gente vai realmente nos fortalecer na palavra, nos fortalecer em Cristo. E quando a gente olhar para trás, quem a gente foi, e analisar quem a gente é hoje, a gente possa entender a grande obra que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque Deus faz, amor. E a única pessoa que pode impedir os feitos de Deus, a concretização dessa obra, é você. Se você entregar sua vida ao Senhor, se você entregou sua vida ao Senhor, Satanás ele não tem poder para tocar na sua vida, para tirar de você aquilo que Cristo te entregar. A não ser que você permita, a não ser que você dê brecha, a não ser que você não queira manter a sua comunhão com Deus. Porque é fato que existe uma necessidade enorme, não somente da gente entrar na presença de Deus, mas da gente fazer a manutenção dessa comunhão. Porque assim, se você entra na presença de Deus e começa a fazer as mesmas coisas, ou estagna, não faz mais nada, simplesmente você vai ficando para trás, você vai começando a ficar flutuante dentro de uma condição que te dá uma vulnerabilidade espiritual. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos atuantes. Deus quer que nós venhamos fazer da melhor forma possível. E Ele nos chama para vir para a presença dele, e Ele vai dando diretrizes para que a gente venha crescer como mulher de Deus na presença dele, como homens e mulheres de Deus, e venhamos fazer o nosso melhor dentro dos princípios que Ele estipulou para nós. E isso
faz com que espiritualmente nós venhamos nos conectar cada vez mais com o Senhor, nos fortalecendo em todos os sentidos. Porque o fortalecimento que vem de Deus, ele não vem só para a área ministerial, mas ele vem para a área familiar, conjugal, a nossa vida de saúde, sempre a gente tem uma saúde mais tranquila, a nossa vida em relacionamento com as pessoas, trabalho, vida profissional, enfim, em todas as áreas. O fortalecimento que vem de Cristo, ele nos dá condição de ter uma ramificação para que nós venhamos nos equilibrar em todos os sentidos. Uma mulher, um homem de Deus, ele tem que ter um equilíbrio. Ah, pastora, mas a gente passa por situações difíceis? Claro que passamos. O servo de Deus, ele tem as suas aflições, mas nós temos tanto equilíbrio que a nossa mente já está condicionada a passar por essas situações, mesmo que seja uma situação que você ainda não passou. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala, eu sei o que é viver com muito, mas também sei o que é viver em pouco. Estou só resumindo. A palavra, ela é mais específica, mas o que ele quer dizer? Eu sei viver no muito e sei viver no pouco. E é assim que Deus, ele nos lapida através da palavra. Amém? Mas nem começou e Deus já está falando com nós, e glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor é assim. A gente tem que deixar Deus fazer do jeito dele. Mas antes de iniciar a meditação da palavra, eu quero pedir para você, terminou de ouvir, de ver esse vídeo, dá lá um like no vídeo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo sério, que é um conteúdo bom, tá bom? E quero pedir também para você, se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, clicando lá em todas, para você poder receber todas as notificações. Assim que eu publicar mais vídeos, você vai estar recebendo, e compartilha com o maior número de pessoas possível. Deixa que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque a palavra de Deus, ela não pode ficar retida, ela tem que ser espalhada, ela tem que ser proliferada, a gente tem que enxertar ela no mundo inteiro, injetar na veia das pessoas Jesus, para que todos tenham a mesma oportunidade que nós. Amém? Então vai lá na sua Bíblia agora, em nome de Jesus. O livro é Deuteronômio e o capítulo é 7. Deuteronômio capítulo 7. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença agora, Senhor, consagrando a minha vida a Ti, ó Deus, e peço neste momento que o Senhor use a minha vida com poder e autoridade, que não venha falar nada de mim, mas que venha falar de acordo com a Tua vontade, que o Senhor cresça e eu diminua diante da Tua presença, e que a palavra ministrada hoje seja uma palavra viva e eficaz e que venha alcançar a vida de muitas mulheres, de muitos homens, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Olha só, em Deuteronômio 7, versículo 6, o Senhor diz, porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os povos. Pois vós erais menos em números do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Glória a Deus, palavra maravilhosa do Senhor. Você já entendeu? Já começou maravilhoso. O Senhor te escolheu. E o Senhor não te escolheu porque você é bonita, o Senhor não te escolheu porque você é perfeita, o Senhor não te escolheu porque você era a melhor entre todas, o Senhor não te escolheu pelas qualidades que você tinha, o Senhor não te escolheu porque você tem dinheiro, porque você não tem, porque você é branca, porque você é negra, o Senhor não te escolheu porque você e a sua família era muito grande. Não, o Senhor te escolheu porque Ele te separou e você é especial, porque você é única. Entenda que você não está aqui por acaso, o Senhor te formou no ventre da sua mãe. Isso aí você já deve ter ouvido, parece clichê, pastora, eu já ouvi isso várias vezes, eu também já ouvi. Mas é porque é verdade. O Senhor não te escolheu por causa da cor dos teus olhos, não, o Senhor te escolheu porque você é única, você é especial, porque o Senhor tem projetos, o Senhor tem propósito para você. Assim como Ele tem na minha vida, tem na vida de cada uma irmã que está ouvindo esse vídeo agora, Ele nos escolheu. E quando aqui na Bíblia fala assim, ó, porque povo santo és ao teu Senhor, não está dizendo que você é santa, santinha, perfeita, não, santo quer dizer separado.
A Bíblia, quando ela se refere a uma pessoa como santa, ela está se referindo como uma pessoa separada por Deus. Deus te separou para ter uma vida com Ele. E Ele não te separou pelas qualidades que aqui nessa terra as pessoas olham e te qualificam, porque as pessoas nos qualificam pelo que elas podem ver. Mas Deus, Ele sonda o coração. Então, graças a Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda as nossas intenções. Porque assim Ele consegue enxergar o que ninguém consegue enxergar. O que muitas vezes está escondido e ninguém consegue ver e ninguém consegue valorizar, o Senhor valoriza. É por isso que Ele alcançou a sua vida. É por isso que Ele tem entrado na tua casa, na tua família. É por isso que Ele tem insistido em você. Porque Ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança com você. E se essa aliança foi quebrada em algum momento, não foi Ele que quebrou, foi você que quebrou. E você é especial. Ele te tirou da casa de servidão. Ele foi lá e te retirou do lugar onde você estava, da vida que você vivia, assim como Ele fez comigo e fez com várias outras. O Senhor, Ele nos resgata da onde nós estamos, nos tira daquele lugar escuro, daquela vida que não trazia para nós efeito algum, mas eram apenas alegrias momentâneas. Trazendo para nós uma vida nova, uma vida em que nós temos a condição de respirar, mas de respirar aliviada. E tudo que Ele quer é que você permaneça nessa vida, que você continue atribuindo a Ele tudo aquilo que Ele pode fazer e tem feito por você, mas que você também se lance. Não dá para dizer que você recebeu Jesus e ficar parada, amada. Não dá. O Senhor te chama para viver uma vida nova, mas uma vida onde tem princípios que Ele estabeleceu para você e coisas que você tem que fazer. E Ele vai te dando direcionamento, você vai indo nesse caminho, porque o Senhor, Ele vai te conduzindo. Você tem que permitir Ele te conduzir. Eu sei que muitas vezes são caminhos difíceis, porque nem sempre o caminho que Deus coloca para nós é um caminho cheio de flores, um caminho perfumado, um caminho confortável, um caminho que vai trazer aquilo tudo que você pediu. Quantas vezes você deixou de fazer muitas coisas e ainda assim você não teve o resultado que você esperava? Quantas vezes você teve que voltar à trilha que você fez, o caminho que você fez, para recolher os lixos que você jogou pelo caminho, para recolher as coisas que você lançou, para curar feridas, e isso faz parte do processo. O problema é que quando a gente entra numa vida com Deus, a gente nunca imagina que vai ser tudo perfeito e que a partir de agora é tudo novo. Vida nova, eu sou uma nova criatura, glória a Deus e aleluia. Só que uma nova criatura, ela começa a adquirir novos hábitos. O que não significa que os hábitos anteriores não vão ficar batendo na tua porta. O que não significa que pessoas que viveram com você os hábitos anteriores, no seu passado, não vão vir te trazer pratos de manjares para fazer com que você tire o foco dos novos hábitos que Deus tem estipulado para você. Então você precisa ser muito firme. Muito firme. Muito firme no seu não, muito firme no seu sim. E mesmo quando você quer dizer sim, sabendo que o não é necessário. Então não é um caminho sempre confortável. Tem os seus encantos, tem muitos encantos. Tem sabe, as maravilhas. Claro que tem, e vou falar para você, é o melhor caminho que eu escolhi trilhar. Não tem outro caminho melhor para mim. Só que tem hora que pega. Tem vezes que você tem que abraçar precisando de um abraço. Tem vezes que você tem que doar precisando de ajuda. Tem hora que você precisa dizer não quando tudo. Você tem uma situação que você tem que falar não. Quando todas as outras que você está vivendo tá pedindo para você dizer sim, faça aqui, faça aqui, faça aqui. Aí você fala assim, nossa... Sabe aquela situação que você fala, não, se eu não fosse de Jesus agora, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, fazer aquilo outro, e eu ia alcançar mais do que eu estou alcançando agora, dizendo não.
Tem hora que, humanamente, a gente é fato. Vou usar esse termo porque é o comum. Tem hora que pra gente resolver algumas situações, você tem que dizer não. Tem que dizer não. E aí, você dizendo esse não, você já sabe. Aí vai cair uma coisa, vai cair um negócio na sua cabeça, aí vai vir outro que vai reclamar, vai ter um monte de coisa que você vai dizer não. Então você vai se posicionar, dizer não, e aí vai ter um monte de situações que você vai ter que segurar, equilibrar e até aguentar o coração, porque vai ouvir um monte de coisa, sabendo que se você dissesse sim, você ia até ter vantagem em cima da situação. Mas você sabe que aquele sim não é de Deus. E que o não que tá levantando um monte de arestas para você é justamente para você pegar essas arestas e ir podando. Porque esse é o propósito. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Só que o Senhor, Ele não te chamou porque você era perfeita. E nem te chamou porque ia ser fácil. Ele te chamou porque existia um propósito maior. O que acontece é que nós, antes de ter essa vida com Cristo, vivemos muitas coisas do tipo assim, porque hoje nesse mundo, se te faz feliz, tá tudo bem, não tá tudo bem. Porque tem coisa que, mesmo que vá me fazer feliz, vai prejudicar o próximo. Você acha que eu não vou colher aquilo que eu vou fazer? Você passou a sua vida inteira plantando coisa que não edifica. Aí, quando entra na presença de Deus, começa a... É uma nova criatura, começa a fazer coisas que estão dentro dos princípios que Deus estipulou pra você, só que tem a plantação que você fez. Como é que vai fazer? Outra pessoa vai colher pra você? Não. Você tem que colher. Não tem jeito. Ai, pastora, como é que eu faço? Você vai colher na presença de Deus. Você está mais forte espiritualmente. Você tem uma mente sã. Tem muita gente que pira, como é que eu ouço falar, pira o cabeção, fica doido, tem depressão, um monte de coisa. Por quê? Porque tá plantando, não conhece Jesus, Jesus se apresenta, não quer comunhão com Deus, e na hora da colheita não tem força emocional para suportar. Tem muita coisa acontecendo que a gente não consegue enxergar, que é tudo para tirar o nosso foco da presença de Deus. Então permaneça firme. Carregue com você essa palavra, sabe que você foi escolhida. E você foi escolhida a dedo, você foi formada. Você é a única. Não existe ninguém igual a você. Eu adoro essa palavra. Você é peculiar, você é especial para Deus. E todos os dias Ele te confia um dia novo. E Ele coloca nesse dia condições para que você consiga viver dentro dos princípios que Ele estabeleceu para que você tenha uma comunhão ainda mais intensa com Ele. Então faça valer a pena. Faça valer a pena porque você já deixou toda aquela história para trás. Não adianta ficar olhando para trás. Eu querer viver aquilo. Ou eu sei que tem hora que o passado bate na porta. Eu sei que tem hora que a antiga bate na porta, sabe? E aí? O que eu faço, pastor? Aí você diz não. Aí você nem abre a porta. Aí você vira as costas e continua. Porque são distrações. Porque o antigo eu não tem nada para te ofertar. Porque o antigo eu não vai te estabilizar como você está estabilizado agora. Eu nem estou falando de financeiro, viu, amada? Porque quando a pessoa ela está equilibrada em Cristo, até que o que pega muito para nós é que chegou uma crise financeira, ela atrapalha relacionamento no casamento, familiar, até na sociedade, porque, como eu disse, a gente é o que a gente demonstra ter. Então, assim, quando você tem uma situação financeira muito boa, você tem um monte de amigo, um monte de convite para um monte de coisa, e uma vida social aquecidíssima. Quando você tá, como diz o ditado, na pindaíba, as pessoas nem olham na tua cara, muita gente nem finge que não te conhece, convite para nada você recebe. Então, para a sociedade, a gente é o que a gente tem. E quando eu falo que você está estabilizada, eu não estou dizendo financeiramente, eu estou dizendo que estabilizada é equilibrada em Cristo, porque até quando a gente está equilibrada em Cristo e vem uma crise financeira, uma crise que realmente pega para nós, a gente tem equilíbrio para poder passar por essa crise, porque a crise vem, você tem que passar por ela. Ficar que não dá, e pular também não pode, então a gente tem que passar. Só que você está em Cristo, você está sob controle. A sua vida espiritual está sob o controle de Cristo, então você consegue administrar de uma forma mais sábia. Deus vai te dando sabedoria para administrar esses cenários. Então,
A busca no Senhor é muito importante. Eu tenho assim um testemunho muito maravilhoso no meu casamento, onde eu vou compartilhar aqui com vocês, de restauração, assim, que foi, assim, é maravilhoso, mas eu preciso de um tempo maior para contar para vocês. E foi através, nesse momento, que eu conheci a pastora, que hoje é bispa, que é a minha discipuladora, que é, né, a mulher em Deus que o Senhor me apresentou, a líder do ministério onde eu congrego. E eu lembro que quando eu a conheci, eu tinha um monte de problemas e assim, eu chegava nela querendo falar dos meus problemas, das condições que eu estava passando, e aí ela falava para mim assim: "Ai, é verdade, filha? Eu vou orar. Vamos orar. Ora pra gente ver o que acontece. O que Deus fala." E isso todas as vezes, sabe? E teve um dia que eu fiquei até meio irritada, porque eu fui conversar com ela, cheia das minhas mentiras, cheia dos meus enganos, porque eu ainda estava em processo de conversão. E ela falou pra mim: "Vamos orar." Né? Vamos orar. E saiu. Eu falei: "Meu Deus, mas toda essa mulher fala vamos orar. Por quê?" Porque eu estava, vamos orar, porque eu estava em processo de conversão, né? E assim, acredite, as pessoas, não existe receita, fórmula mágica para que você possa resolver os seus problemas. Não existe uma fórmula perfeita, não. Existe a condição em que você está na presença de Deus, entrou na presença de Deus e você tem a sua maior arma é a oração e a busca. Você vai fazer propósito, vai fazer jejum, tá ótimo. Tudo isso faz parte do processo de quem já conhece Cristo. Mas não tem nada mais forte do que uma oração. E tudo começa na oração, na busca. Então, é necessário que você entenda. Por quê? Muitas vezes você vai chegar no teu líder espiritual ou num pastor para falar com ele sobre o que você está passando. E você espera o quê? O que você espera? Consolo, conforto, às vezes espera ser bajulada. Quando você chega nas pessoas para falar, não, mas você espera bajulação. E eu vou ser muito sincera. Quando a gente vem para Cristo, principalmente no início, que a gente está com muitos vícios do mundo, com muitas coisas acumuladas, de atitudes impensadas e de rompantes que a gente tem, porque a gente ainda não entende a palavra, a gente vem querendo ser confortada, a gente vem querendo ser bajulada, nos vitimizando, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E quando você encontra um homem ou uma mulher de Deus que olha para você e fala: "Ora, todas as vezes que você vai lá querendo ser bajulada, querendo ser confortada, querendo receber consolo", ela olha para você e fala: "Ora, tem uma hora que vai acontecer igual aconteceu comigo, que você vai ficar, não aguento mais." Só que ela não estava fazendo pouco, ela estava me ensinando a realmente me conectar com Deus. Porque eu tinha dentro de mim muitas feridas, eu tinha dentro de mim muitas dúvidas, eu tinha dentro de mim muitos vícios ruins, eu tinha dentro de mim hábitos ruins, mundanos, que somente a oração poderia quebrar. O que acontece é que muitas vezes você vai orando e buscando, às vezes até por uma outra pessoa, às vezes até achando que a outra pessoa precisa ser curada, liberta, e você tá bem. Você, Senhor, liberta meu filho, Senhor, liberta meu marido. Então você tá pedindo, você tá bem, né? Você nem se autoanalisa para ver como você tá. Mas às vezes nesse processo de oração, de busca, Deus vai curando, vai libertando você. Porque, gente, só uma pessoa que quer muito, que acredita muito, que ama muito, é capaz de insistir num processo, orando incessantemente todos os dias. Então, o poder da oração, ela não alcança só aquilo que você tem pedido para Deus, aquele objetivo específico. A oração, ela se ramifica dentro do propósito que você traçou para você, do propósito que Deus tem para você, mas dentro da pessoa que está passando por esse processo
e entrando nesse cenário de confronto para fazer a oração, para fazer a busca. Então entenda que você não é obra do acaso. Que aqui, como diz a palavra, você não foi escolhida porque você é de um povo grande, porque você... Aqui, em Deuteronômio, a Bíblia se refere que, assim, o Senhor não te escolheu e nem te olhou porque você era uma multidão, porque você é maior que todos os povos, porque você era menor. Ela fala aqui, ó, no versículo 7 de Deuteronômio, fala: o Senhor não tomou prazer em vós, não vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, ou porque vós era, ou porque, não, olha lá, pois vós era menos em número do que todos os povos. Então Deus não te escolheu pelas qualidades maravilhosas que você tinha, porque você tinha isso. Não, porque você, se olhar espiritualmente, talvez você fosse a menor, talvez você seja a menor. E muitas vezes, Satanás fica na sua mente assim: não, Deus não te escolheu não, porque você é pequena, porque isso... Não, mas exatamente foi por isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu porque você é a menor entre todos. Mas não importa. Foi por isso que Deus me escolheu, porque eu era improvável, porque as pessoas olhavam para mim e nunca acreditavam que uma mulher poderia ser transformada da forma como eu fui. E ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus escolheu a todas nós porque nós somos especiais, porque nós somos peculiares, Ele nos separou. Então tinha um propósito muito maior, que está se cumprindo e a obra ainda vai ser concluída. Então permaneça firme. Então se valorize, entenda quem você é em Cristo e continue buscando a excelência. Nós nunca seremos excelentes e perfeitas, mas busque aquele que é excelente. Permaneça firme na presença do Senhor, continue se consagrando a Ele e, acima de todas as coisas, não tire o seu foco. Permaneça firme. E se o passado bater na sua porta, você não abre. Porque assim Deus vai te abençoar, Deus estará com você. E lembre-se, a sua vida espiritual é responsabilidade sua. Então só você pode dizer não, só você pode dizer sim. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Graça e paz.